Salve, salve, criaturas, tudo bem? Aqui quem fala é Kalil Neto, sou CEO da empresa Rewood. Bem-vindos a mais um Dr. Wood. Hoje eu estou com uma pessoa aqui que eu gosto muito desse podcast, cara, porque eu posso falar na frente dele, não vou falar na cara, mas na frente dele. E de forma geral, o Silvio Simões, né? Ele foi um cara que, assim, eu sempre tomei como premissa. Desde quando eu comecei a Rewood, eu comecei a trabalhar na Rewood, acho que a primeira obra que eu caí foi com o Silvio, né? Eu acho que nós somos a referência das pessoas que convivemos e também eu pego muitas referências das pessoas a qual eu pego como base, como formação para entender não somente a necessidade, mas também o que ele gostaria de receber. Sabe, Silvio, eu gosto do podcast exatamente para isso, porque eu chamei você aqui, na verdade, para isso, tá? Quando eu entrei na empresa, entenda que eu fiz engenharia, fiz mestrado, fiz doutorado, entendia muito sobre material, mais de obra em si, Silvio, sem desculpar, eu não entendia quase nada. Entendia como fazer a montagem, entendia do projeto, mas como é que toca uma obra, sabe? E quando eu caí naquela obra, você foi uma das pessoas a qual eu tomei como base e referência para saber o que é uma pessoa boa de obra, o que é um engenheiro de obra, o que um fornecedor deve fazer para atuar no alto padrão de uma obra, sabe? Acho que eu sei que naquela época você era um pouco mais jovem, tá? Não tinha o cargo, na verdade, que tem hoje, tá? Da importância que tem, eu te parabenizo por isso, pela conquista que você tem hoje, mas Silvio, entenda que dentro das pessoas a qual eu já trabalhei, da época que eu trabalhava em obra realmente e tocava o processo de ponta a ponta, que a empresa era pequena, né? Agradeço não somente pela oportunidade, mas também saiba que você foi uma referência das coisas que você falava, e eu filtrava bastante, tá? Mas do que deveria ser uma pessoa, ou como deveria se comportar uma pessoa, ou o que nós deveríamos prover ou prever de forma a atuar de um elemento de alto padrão como deve ser o mercado, sabe? Então, assim, primeiro agradeço você por estar aqui com a gente, passar um pouco essa experiência. Eu sei que o tempo é apertado, mas eu gostaria, na verdade, de agradecer pelo tempo que você está aqui e também para contar um pouco da sua história. Obrigado, é um prazer estar com você, participar desse crescimento da Rewood, mesmo da Amado também participei um pouquinho, mas é um prazer, estou aqui para participar com você, trazer ideias, o que for legal. Estamos aí juntos para a vida da gente dentro da área de construção civil. Eu tenho 40 anos de formado, então um pouquinho, mas no alto padrão mais de 20. Então, assim, tem um pouquinho, é legal, porque sempre converso com todo mundo, a gente trabalha em time. Perfeito. Então, mesmo com os fornecedores, ou com a tua engenharia, ou com a tua arquitetura, sempre juntos para fazer o melhor possível para a obra. Eu acho que uma obra bem feita não é somente os componentes das pessoas que trabalham, mas sim o norte e a direção a qual rema todo mundo para o mesmo lugar, para que possa não somente achar o erro, o problema, mas não culpar as pessoas, mas sim resolver o problema da melhor forma possível. Acho que uma obra bem feita essa é a cultura a qual transcende isso. Mas Silvio, não tô aqui para falar sobre obra, na verdade, daqui a pouco a gente pode falar sobre obra, mas eu queria falar sobre você, cara. Onde você nasceu e como é que você virou engenheiro civil? Não, eu sou paulista, eu sou o primeiro filho não europeu, né? Meu pai é espanhol, minha mãe é portuguesa. E eu sou a primeira geração aqui de brasileiros, né? Então, a minha família já tinha engenheiro civil, tinha arquiteto, tinha alguma coisa assim. E aí eu queria ser engenheiro, né? Queria fazer engenharia. E aí eu estudei no Bandeirantes, que é um colégio um pouquinho conhecido aqui em São Paulo. E aí prestei vestibular, queria fazer engenharia. A minha vontade era fazer engenharia naval. Verdade, cara. Tem uma tal de uma matéria que é dos fluidos, mecânica dos fluidos, que é a base da engenharia naval. Sim. Eu ia muito bem nessa matéria, e o meu professor do Bandeirantes, que dava mecânica dos fluidos, era da Poli, da Naval. Legal. Naval. E eu queria fazer engenharia naval. E aí entrei na Escola Naval do Rio de Janeiro, passei em tudo quanto era faculdade aqui em São Paulo e fiquei na lista de espera da Poli. Uhum. E aí entrei na Mauá, né? Mauá, Mackenzie e tal. E na hora que eu fui lá para Mauá, a maioria dos professores, o grosso que eu conhecia, eram no Bandeirantes. A minha galera toda foi para Mauá. Então comecei a cursar Mauá.
E eu falei, cara, mas eu queria fazer engenharia naval. Eu tinha 16 para 17 anos. Isso. Eu entrei muito cedo na faculdade. E aí, cara, no dia a dia, aí eu comecei a ver a parte de engenharia civil, já tinha isso na família. Falei, vou fazer engenharia civil. Mas você entrou como naval ou você entrou como... Não, na Mauá não tem naval. Ah, não tem. Não tem. Na Poli Entendi. tem. Na Poli Entendi. tinha naval. Eu entrei na Escola Naval do Rio de Janeiro, mas tinha que ir 4 anos lá, eu virar... Morar no Rio de Janeiro não é tão ruim assim. Não, ia ser muito legal. Ia ser muito legal. Mas acabei fazendo Mauá. Me formei em 84 para 85, já são 40 anos aí de formado. Formei com 21 para 22 anos, estou com 62 anos. E aí vim trabalhando. Né? Comecei a trabalhar no alto padrão já naquela época, mas era predial. Não, você já começou numa construtora uma vez que você se formou? Não, o que aconteceu? Eu fiz estágio na construtora do meu tio, que era a Santos Construtora, que era na Zona Norte, fazia alto padrão, prédio de alto padrão. Hoje já está com outro foco, mas na época era isso. E aí eu queria fazer um pouco de cálculo. Aí eu fiz estágio na Figueiredo Ferraz, que era um escritório de cálculo de obras pesadas, né? E eu trabalhei muito na área de fundações. Né? Que legal. E aí, quando terminou o ciclo na Figueiredo, eles não contrataram ninguém. E aí, saí com uma carta de apresentação maravilhosa, ok, bacana. Tal, você tem até umas pós-graduação, não tem? Na Getúlio Vargas? Tem, eu fiz depois. Em alvenaria estrutural, não é isso? Na Poli. Na Poli, Fiz também Pretec, fiz vários cursos, mas de faculdade eu fiz a Mauá. Aí eu saí da Mauá, comecei a trabalhar. Eu trabalhei primeiro numa empresa chamada Constrasa, no Alphaville, com casas de alto padrão. Legal. E depois eu fui contratado pela GHG, que era uma empresa que fazia predial de alto padrão. E entrei na GV. Eu fazia o SEAG, que é um curso para quem já é graduado na área financeira. E lá é 2 anos e meio, 3 anos, você sai também graduado em administrador de empresas pela GV. Nessa época eu tive muito convite para entrar no mercado financeiro. Eu quero ser engenheiro, às vezes me arrependo. Podia às vezes você podia ter vindo de helicóptero, às vezes se tivesse, mas não estaria aqui no podcast, né? E aí fui trabalhar na GHG. Trabalhei 1 ano e pouco na GHG. E aí trabalhei meu pai quis montar uma construtora. Montou a Simões e Simões Construtora. Ah, que legal, pô. Que ano que foi isso? Isso foi em 89. Puxa vida. E aí o meu pai, eu falei, olha pai, o diretor da GHG, o Armando, chegou e falou, Silvio, eu não queria que você saísse daqui. Porque eu era muito jovem e tocava várias frentes dentro da construtora. Você não quer que eu entre de sócio nesse empreendimento com vocês? Aí eu falei, vai pro meu pai, não, vamos tocar nós sozinhos. Tá bom. Aí falei pra ele, Armando, eu não vou conseguir conciliar, tô saindo. Aí eu fui trabalhar com a minha família. Trabalhei 12 anos com a minha família. Tive com 2 construtoras, tive ramo de cosméticos, tive uma rede de cosméticos. Verdade. Engenheiro que virou creme. E tinha 7 empresas. Nossa. E aí houve um problema familiar, a coisa não estava legal, falei, vou pro mercado. Isso foi em 2005. E na construtora você fazia residencial? Fazia predial, fiz predial também. Fiz 25 casas. Que legal. E aí fui um dia, sair da família, falei, vou começar minha vida toda de novo aos 40 anos. E aí tive o convite de trabalhar na MVC, que era a primeira empresa do Dr. Caldas e do Luiz Esteves. Já trabalhei 1 ano e pouco lá, e depois eu tive convite para trabalhar na MFC. Trabalhei 10 anos e pouco na MFC. Quantos anos você ficou na MVC? 1 ano e pouco, 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses. Tá, depois da MFC. Só que o F pelo V. Né? Então. Fui para a MFC, fiquei pouco mais de 10 anos. E em 2017 eu fui convidado para a Laero, onde vai fazer 9 anos que eu estou na Laero. Então a minha vida como engenheiro é essa. Sempre trabalhei no alto padrão. Então sempre tive referências executivas para alto padrão. Então assim, resumidamente essa é um pouco a história.
É uma coisa que eu falo pra você, que assim, as pessoas ainda não entendem o que é fazer alto padrão. Alto padrão por definição, assim, acho que tem vários tipos de alto padrão, mas assim, não é o alto padrão a qual a gente realmente está acostumado, ou até mesmo você esteja mais acostumado em fazer. Silvio, assim, o que é o alto padrão para você? Bom, vamos lá. Eu sempre faço um comparativo, tá? Entre um sapateiro que faz sapato feito à mão e uma indústria de calçados. Essa para mim é a grande diferença. O alto padrão, se você for comparar com um empreendimento residencial, um predial, você tem 15 andares, são repetitivos os 15 andares. Você vai para o alto padrão, cada ambiente é uma história. E cada ambiente você tem um detalhe, por isso que eu falo do sapato. Você tem que ir lá e costurar para cada ambiente. E isso para mim é o diferencial do alto padrão. É saber entender a qualidade técnica que você tem que colocar, é saber o detalhe para poder executar e o que você precisa colocar. Claro, tem toda a questão de produtividade, você tem toda a questão de planejamento, isso já é muito importante. A questão de andamento da obra, a questão de qualidade de projeto, isso tanto para um corporativo, mas muito mais para o alto padrão, porque você tem uma riqueza de detalhes, qualquer que for o arquiteto envolvido, você tem muita coisa envolvida no detalhe, na qualificação e na execução. E a gente também usa muito isso na Laer, que o alto padrão, ele não é só você trabalhar com produtos caros, é saber trabalhar com produto barato, mas na qualidade executiva e como empregar esse material. Então, às vezes você tem uma qualidade executiva maravilhosa, com um azulejo de R$5 versus um produto caríssimo que não vai te dar aquela qualidade executiva, aquela qualidade de acabamento, detalhe. Isso é uma coisa que a gente tem do diferencial de alto padrão. Sabe, uma coisa que você falou é a qualidade técnica. Dentro do que eu posso falar para você, isso da experiência que eu tenho fora do Brasil, tá? Por exemplo, nos Estados Unidos, quando você vê um projeto arquitetônico, ele não possui todos os detalhes, e os detalhes são dados, e também a correspondência do desempenho daquela estrutura é dada através da construtora, que entende o que acontece, mais ou menos o que acontece no Brasil, né? Enquanto que você vê, por exemplo, na Europa, quem é o responsável técnico, até mesmo pelo desempenho do que foi desenhado, é o próprio arquiteto. O arquiteto é responsável por todo o negócio. Entendo que quando você fala em qualidade técnica, muitas das vezes, até mesmo... E olha, que a gente trabalha em obras iguais, né? A gente entende que muito do que foi desenhado, concepcionado, mesmo que for discutido durante os técnicos envolvidos dentro do projeto, e entendendo também que as pessoas não dão tão valor para projeto aqui no Brasil como deveriam dar, ou pelas horas a qual a gente gasta para desenvolver aquele desenho. Cara, quantas vezes eu fui lá na Bernardes com você, lá 8 horas da noite, eu lembro que o dia que eu comprei a aliança pra minha mulher, que eu fui ali no shopping, comprei a aliança, voltei pra fazer uma reunião ali onde era a Bernardes, ali perto do exatamente, e a gente ficou desenhando ali até 9, 10 horas da noite, cara, era uma pingadeira, uma coisa tipo assim, e eu acho que isso preza muito, sabe, e não é assim, é eu passando o que poderia ser e você tentando entender e consentindo junto o que pode acontecer no futuro da obra para garantir o detalhamento técnico, sabe? Então, Silvio, o quanto isso é importante, né? E o quanto, na verdade, deveria se levar em consideração, quantas horas você demora para fazer isso? Porque entenda que mesmo que a gente faça todo aquele detalhe, eventualmente na hora da obra... pode existir algumas complicações e interferências a qual sempre acontecem eventualmente, sabe? Eu acho que, pegando o que você está falando, o grande problema, às vezes, é as pessoas entenderem o detalhe técnico e a técnica para executar isso. Como é que eu posso te falar? A técnica, claro, você tem a estética, mas a estética nunca pode ultrapassar a técnica. Perfeito. Porque o que acontece? Às vezes esteticamente fica lindo, mas tecnicamente não funciona. Claro que o mais importante é você pegar, que nem no teu caso, fazer estrutura de madeira,
uma estrutura que venha, a gente fez pergolado, fez casa, uma série de coisas, mas ter quem vai ser o executor, o arquiteto entender a dificuldade de você resolver um problema com a técnica e ficar bonito. Então se junta todo mundo para poder, por isso que eu falo, trabalhar em time é a coisa mais importante. E se o arquiteto, o executor, o fornecedor e a engenharia se entenderem, a coisa vai bem. Agora, já vi muita coisa que às vezes as pessoas querem mais o estético, e às vezes não funciona. E você começa a ter patologia, o vício oculto lá na frente, que começa a te dar problemas mais sérios. Então isso para mim é vital, na hora que você tem uma situação. Tem já hoje, felizmente, os arquitetos de uma maneira geral, e mesmo os fornecedores já têm uma conduta executiva que atendem, mas como tem muito projeto hoje, que tem arquiteto com ideias muito avançadas, técnicas, onde você tem que envolver todo mundo, isso é muito importante discorrer antes de começar a executar. Porque depois que você começa a executar e não tem isso não está muito claro como tem que ser feito, a gente vai ter problema no futuro. Eu acho que tentar captar, e na verdade a experiência vale muito, né, através das obras que você faz, para entender o que vai acontecer e tentar, na verdade, fazer opções a qual podem não ferir a estética do projeto. Eu acho que é toda a diferença quando você fala numa obra de alto padrão. E quando você faz uma coisa completamente diferente, como você falou, cara, felizmente tem 2 jeitos de a gente aprender, né? Ou é com a experiência dos outros, é na porrada, né? E pensando também no alto padrão, Silvio, aqui entre nós, não é o primeiro, não é o segundo, mas os arquitetos que sentam aqui, que fazem, na verdade, residenciais, seja no Brasil ou fora do país, eles sempre falam que a execução aqui dentro do Brasil é uma das melhores que existe no mundo. E acredito eu que não é somente pela experiência, mas é pela dedicação a qual vocês têm, principalmente da construtora, para que isso, na verdade, aconteça de uma forma e função a qual você falou, sem criar uma patologia, tentar visível. Olha, hoje a gente tem LMC, você tem metálica, tem concreto, tem obra que tem os 3 elementos construtivos na mesma obra. E daí fica divertido, né? Cada obra, cada sistema trabalha de um jeito, você pode ter patologia. E aquilo que você falou, às vezes a gente aprende na pancada. Na dor. Porque às vezes você vai vendo e o melhor dos mundos é resolver dentro da própria obra quando aparece o problema. Isso acaba te criando uma literatura para execuções futuras muito grande, tá? Na Laer, vou falar um pouquinho de onde a gente está, isso é extremamente trabalhado. Então nós temos hoje treinamentos com os mestres quinzenalmente, nós temos reuniões de engenharia, a gente convida empresas ou coisas diferentes para poderem participar com a engenharia para discutir isso, novidades de mercado. Então, para justamente poder, na hora que você tiver uma situação, saber resolver ou saber quem procurar para te ajudar. Porque às vezes você não sabe tudo, é importante buscar quem sabe. Então você começa a ter uma riqueza de informação e você começa a criar um budget técnico dentro da empresa, que, é maravilhoso você poder entrar na obra e poder enxergar algumas situações, eu já fiz assim, assado, vamos fazer dessa maneira, e quando você entrega a obra, você não tem uma patologia. Isso é maravilhoso. Era exatamente isso que eu ia perguntar, Silvio. Eu acho que assim, uma obra de alto padrão não é simplesmente o detalhamento técnico pela qualidade ou pelas horas de desenvolvimento, mas também é o entendimento não somente da essência da arquitetura, mas pela gestão. Eu já trabalho com várias construtoras diferentes e a gestão em si eu acho que é o mais importante, tentando, na verdade, remar todo mundo para o mesmo lado, e esse compartilhamento de informação, seja pelos fornecedores, a arquitetura e a construtora, entender, e você acabou de falar de mestre, sabe? Então, assim, me fala um pouco do que é uma gestão de uma obra de alto padrão e como é essa obra e por que se torna uma obra de alto padrão para que se possa ter esse detalhamento fino, porque você entende que é uma cultura de você nunca vai estar lá sempre para responder todas as perguntas. E o que você tem que, na verdade, é instruir, seja pela técnica ou seja pela cultura a qual a empresa possui, para que se possa tomar a melhor decisão pro final. Sim. Bom, vamos lá.
Acho que é uma somatória de situações dentro da empresa para criar essa gestão. Então vai desde a gente chama de pré-obra, que é quando você recebe os projetos executivos e você faz uma análise crítica disso, para poder ver como é que vai ser a execução disso, quem pode participar, quem são os players para poder participar, para você ter uma noção básica disso. Então envolve a estrutura, fundação, instalações, aí são quase 12 matérias que você envolve para poder traduzir esse projeto, porque também não adianta nada começar a obra e contratando no meio dela, a roda está girando e isso não funciona. Então, a Zero de Jogo precisa ter toda essa qualificação de projetos e esse entendimento, que eu falo até que são reuniões críticas, onde a empresa que está contratada, a consultora contratada, analisar isso tudo com critério, junto com a arquitetura, junto com os players, para poder ver qual a melhor maneira, isso é análise de projeto. Depois você tem uma análise também de planejamento, de execução dessa obra. Como você setoriza essa obra, como é que você prepara essa obra para você executar. Então você tem um planejamento, que é o cronograma da obra, e você também, a gente precisa juntar isso, não tem como, é o financeiro disso. Então você cria o físico-financeiro, onde você tem o desembolso de acordo com o cronograma que você tem na obra. Então você planeja o andamento da obra também de acordo com o orçamento que foi feito a Zero de Jogo para o cliente entender como é que você trabalha isso. Então, se tudo tiver uma condição de você fazer antes de começar a obra, com a maior quantidade de informação possível, para você elaborar, a grosso modo, isso, a questão de projeto, análise crítica, como é que você vai fazer isso, a parte financeira, que é muito importante para saber o quanto você vai investir nesse projeto. Isso também se amarra muito ao tipo de arquitetura que está embarcada nisso, com que você está usando, qual o tipo de projeto, se é mais contemporâneo, se tem mistura de estrutura, uma série de coisas, e depois preparar o físico-financeiro. E você tem esse cronograma de obra. E com isso, você cria também a programação de contratação, em cima onde você amarra todas essas etapas. Então é cronograma, é físico-financeiro e as etapas de contratação para que essas contratações entrem a tempo correto na obra para ela andar. Então, a grosso modo, seria isso para você ter um passo a passo. E hoje, depende de cada construtora, eu estou muito feliz onde eu estou, porque isso é uma discussão enorme, sempre por bom termo para a coisa andar corretamente e você ter uma situação de poder mostrar para o cliente, porque com aquele budget você consegue fazer a obra em 12 meses, 14 meses, ou 20 meses, ou 8 meses, depende de como for, para a gente poder agregar todas essas informações para ser esse trabalho. Aí você falou de equipe, como é que faz para você traduzir isso para a equipe? Como que você puta essa cultura, sabe? Aí é o dia a dia, é a formação. Você fala, fica até arrepiado, é o estagiário. Você vai buscar no estagiário, no profissional que, por exemplo, a Laero hoje, nós temos hoje 3 gerentes. Eu sou 2 diretores aqui em São Paulo, nós temos os diretores fundadores, que são 3, nós temos 2 diretores em São Paulo, que sou eu e a Joana, e tem 3 gerentes, e temos hoje mais 2 coordenadores. São quantas pessoas hoje lá? Na Laero são quase 90, entre time técnico, mestre. Então isso tudo é treinado. Então vai passando todo mundo, um é guarda-chuva do outro, vai de cima para baixo, e vai tendo essa cultura dentro da Laero. E isso é muito importante. Traduzir isso de uma maneira que você vai ter no produto final a obra, atendendo o arquiteto, a expectativa do cliente, o cliente está feliz com o que está recebendo, o arquiteto está feliz, e não é só isso, você vê todo o time, como a gente já falou, é fornecedor, é a engenharia, todo mundo trabalhando junto para chegar junto. Então tem que entender que tem que ter essa parceria, os caras têm que entender que não é que você está contratando, às vezes um fornecedor para contratar, está fazendo parte do time.
E como você falou lá atrás, de ter as conversas em obra, isso tem que rolar, sabe? Eu falo muito em reunião crítica, porque cada etapa da obra você tem uma execução. Você começa com fundação, depois entra estrutura, vai entrando a parte de fechamento, impermeabilização, caixilho, todo mundo tem que se conversar. E se não houver essa interação e a integração, fica difícil. Então, para você chegar... E a obra... Sempre tem problema, gente. Obra tem que ter problema, senão a gente não existiria. Não. Você concorda? É verdade. Então, você está ali para tentar, com todo mundo, um entendimento, entra até o cliente também, todo mundo entrar nessa história para saber entender, para buscar o mais legal que você entregar aquela obra, todo mundo. Eu tenho assim... memórias assim fantásticas, a gente fica no final da obra todo mundo se abraçando, cliente, arquiteto, os mais renomados possíveis, e chegando num final bacana. Esse é acho que o foco maior da gente tentar terminar no alto padrão uma obra com qualidade, e é muito prazeroso saber que você fez aquilo. Às vezes a gente vai, né? Você termina a obra, tem um pós-obra, sempre acontece, né? Uma coisinha que o cliente às vezes quer criar, aí você vai na casa e fala, pô, aí você lembra de todas as etapas que ocorreram, os problemas, como foram solucionados. Isso para mim é muito prazeroso. Então isso é muito legal. Eu falo pra você que muita gente constrói e muita gente faz projeto, mas poucas fazem um legado. Acho que o legado se traz através de um propósito, através de ritos e rituais, através de uma cultura a qual a empresa emprega, e não é somente nos funcionários dela, mas nas pessoas a qual ela contrata. Eu acho que toda contratação, até mesmo pela escolha do fornecedor, ou até mesmo pela conversa que a gente está tendo, não é simplesmente que eu sou um fornecedor, ela é a construtora, mas sim, até mesmo a relevância a qual eu falo uma coisa e você me respeita, e a relevância a qual você fala uma coisa e eu respeito em pró de um bem maior que é a finalização. Eu acho que isso é o que traz o propósito dentro de um legado, e por isso que uma empresa, na verdade, não simplesmente nasce e morre pelo mesmo tempo da pessoa que a fundou, mas sim ela transcende através dessa cultura para outras pessoas que podem também trazer e levam essa cultura e esse propósito através de gerações. Esse é o legado. Vamos lá, a Laer tem esse legado. Eu estou falando da Laer, mas não é da boca para fora, isso tem mesmo. Esse legado tem, como você está falando, os parceiros hoje, a gente fala, não é fornecedor, é parceiro. Sim. Então quando a gente tem essa relação de bom nível, briga vai ter, mas o respeito é importante para que a obra saia a contento, e a gente não vai ver de uma obra só. E entendendo qual que é os valores da construtora, os valores que o fornecedor tem, tendo essa integração, aí que tá, é aí que tem a parceria, aí que tem a integração, é o respeito de ambas as partes. Você precisa respeitar a construtora como precisa respeitar a tua empresa. Você está ali como um parceiro meu para entregar aquele produto. Então, tendo esse tipo de postura, pô, é maravilhoso. E aquilo lá tem um legado, tem continuidade, entendeu? Um dia tá o Silvio, outro dia que nem eu tenho o Thiago, tem o Montenegro, tem o Fábio, e vai. E tem mais gente vindo aí. Então precisa saber, assim como os 3 sócios fundadores, que é o Marcelo, o Paulo e o Denis, proporcionaram pra gente. Então é isso. E não é toda empresa que tem esse olhar. Não, jamais. Não é toda empresa que tem esse olhar dentro da construção civil. Então, isso é muito bacana. E entenda, todos os fornecedores são nossos parceiros, mas precisa entender a nossa gama de valores para a gente ter essa parceria e conseguir ter uma continuidade. É bacana você ver hoje uma busca pela Laer em São Paulo. A Laer no Rio tem 36 anos, mas São Paulo tem 10. Mas é muito bacana você começar a conversar com os players, com os arquitetos, com os clientes, e ter essa integração grande na hora de fazer o produto. Tem as dificuldades, mas todo mundo buscando o melhor, a gente só ganha com isso. Cara, assim, tudo que você falou é uma visão... Você é diretor hoje. Só. Certo? Você entrou como diretor? Não, entrei como coordenador.
É uma coisa que você vai crescendo e absorvendo, se alinhando com a cultura da missão, visão e valores dentro do propósito de uma empresa para tomar as decisões dentro daquilo, dentro dos ritos e rituais, dentro do que é passado por você. E às vezes as pessoas perguntam para mim, Kalil, mas como é que você vira o alto padrão? Você não vira um alto padrão. Você é o alto padrão através do respeito e através das coisas que você realiza. E o problema não é o problema é o que você faz com o problema, porque o problema vai ter. É o que você faz com o problema e como atua em cima daquele problema que te traz o alto padrão. Lembrando que cada sapato tem um detalhe diferente, de uma cor diferente, de um pano diferente, de um jeito diferente, sabe? Eu acho que isso é muito bonito e transcender isso não é simplesmente para você, mas é o futuro a qual concebe pra Laer. Sabe? E quando eu falo Laer, cara, eu vejo que você se empolga. Sabendo que você trabalhou com MVC, MFC, Laer, teve a própria construtora. O que a Laer é diferente no mercado? Não, é isso. São os valores. Entendeu? São o pensamento no cliente, a meritocracia, trabalhar, tentar ser o mais simples possível, o mais claro possível. Eu acho que a relação ela tem que ser muito aberta, mostrar as dificuldades. Sempre tem, não é que a construtora tem um tempão de vida, mas às vezes tem situações que ocorrem que são a primeira vez que acontece, então tem que ter esse entendimento. Então, isso é o diferencial. Eu fico muito feliz de São Paulo ter a Joana, ter a turma. É muito bacana ver essa integração de conhecimento, buscar ferramenta, buscar um atendimento. Às vezes você vê às vezes a gente tem alguns dissabores no meio do andamento, porque você sempre quer procurar o melhor, às vezes não acontece. Aí tem N fatores, né? Às vezes é tipo do projeto, fornecimento, mas a gente sempre está buscando o melhor. E assim, gente, é um aprendizado, entende? Ser diretor e tal, mas cara, é um aprendizado. Eu aprendo com o peão, eu aprendo com o estagiário, eu aprendo com os fornecedores, eu aprendo com a minha equipe. Às vezes, felizmente, eu gosto de trabalhar em equipe, então é bacana todo mundo, não é só pensar no problema, como eu resolver o problema, qual a maneira que eu vou atrás do problema. Às vezes você traz o fornecedor, o cara tem uma outra vivência, e você vai somando. Claro, tem momentos que eu uso a minha experiência, porque eu já passei por isso, eu não vou fazer isso. Mas às vezes eu já ouvi você falando isso, cara. E às vezes... E é legal, isso aí gente, ele fala na frente dos Denoma, fala assim, isso não dá certo, ponto final. E às vezes o teu engenheiro da obra te traz uma visão que você não teve. Pô, não, é por aí, vamos por aí, vamos desenvolver isso. E isso é muito importante, né? A mesma coisa, eu estava te falando das patologias, tem muita coisa que você vai... no dia a dia, olhando, chamando todo mundo, a pessoa participando na outra obra, o teu mestre já está ciente daquilo, você já orientou para o teu engenheiro, para o teu coordenador, para o teu gerente, e de repente começa uma obra, você olha, vamos fazer assim, assado e cozido, você cria uma maneira de andar com a obra, que às vezes você toma um susto, que a obra anda super rápido, com qualidade, com técnica. Isso deixa a gente muito feliz. Então isso que é... eu vejo nos seus olhos, vejo mesmo. Eu adoro engenharia. Dá pra ver. E posso falar, o que faz a vida não é a gente ganhar dinheiro, o que faz a vida é o que a gente faz, na verdade, transcender esses grandes feitos, sabe? E eu vejo muito pelos feitos que você tem. Uma coisa que eu tenho até mesmo pessoal pra perguntar pra você, cara, e é uma coisa que eu acho que eu tive muita oportunidade nesse mercado. Entenda que quando você faz mestrado, doutorado, você não tem a oportunidade de falar com grandes caras, com grandes players do mercado que vêm de outros mercados, né, para construir esse tipo de casa, de elemento, né? E o que eu fico sempre intrigado é assim, beleza, você recebeu um projeto, vou fazer um orçamento no projeto, entendendo que aquele projeto ainda pode fazer N modificações diferentes, que podem variar de N modificações. Quando você vai fazer uma apresentação para um cliente, ele quer saber quanto vai custar.
Qual o nível de assertividade de um projeto desse quando você realmente faz um orçamento e apresenta dele no fluxo financeiro para que ele possa tomar uma decisão de fazer ou não aquilo? Sabe, porque eu acho legal até mesmo da equipe da Laera, até abrindo um aspas aqui, que toda vez que vocês recebem uma casa de madeira, vocês ligam não somente para saber o preço, mas saber entender até mesmo o nível de manutenção, se dá para fazer, se dá para melhorar, o que poderia melhorar, o que não poderia melhorar, Isso eu acho fantástico, sabe? Que é uma conversa que você tem ali com o cara ali e o cara só tá orçando o negócio, sabe? Sim. Então, putz, eu acho fantástico isso, cara. Não, legal. Primeiro, o orçamentista tem que ter um pouco de vivência de obra, tá? Não adianta pegar só preço e mandar. Existem situações onde você tem um projeto completo, você pode ser mais rico na informação. E quando você está numa concorrência, você precisa, quando te dão o checklist de como você tem que orçar, tudo, então a gente trabalha porque eles vão fazer uma compatibilização da mesma coisa. Mas a partir do momento que você está com a obra na mão, já está fechada a obra na mão com você, você consegue olhar a execução de uma outra maneira. Aí você faz a reengenharia, onde você pode conseguir ter um custo melhor ou uma execução. Às vezes não precisa ser a mais cara nem a mais barata, mas aquilo que vai atender legal o projeto para você poder fazer. Então, é um pouco da pergunta que você fez, é um pouco dispare como você vai poder passar isso para o cliente. Porque na hora que você vai para uma concorrência, você tem que pegar lá os itens e orçar daquele jeito. Só que às vezes se você tiver a condição de discutir durante o projeto executivo, ou com o cliente, ou com o arquiteto, ou com o gerenciador hoje, tem bastante gerenciamento, a maneira que você pode orçar. Agora, se vier já um briefing de como tem que ser, você tem que seguir. E na hora de executar, aí você traz a reengenharia para tentar melhorar o processo e o custo daquilo. Então, acho que é mais ou menos por aí. Para poder... Claro que a gente... Vamos lá, a gente está em alto padrão, mas a gente não rasca o dinheiro do cliente. É, óbvio que não. Não. Às vezes é mais, eu falo pros caras, cara, é mais difícil você fazer no alto padrão, porque você precisa de uma qualidade super alta. Sim. E o teu gasto vai ser super alto, não é porque... Qual a maneira de chegar nesse produto final com um custo menor? Exatamente, exatamente. Vamos lá, estrutura de madeira, um exemplo. Se você faz uma estrutura sem beiral, ele no pós-obra dele ele vai ter uma vida maior lá tratando madeira, por isso que a gente pergunta. Sim. De repente você vai usar pinos, eucalipto, depende. Como é que você trata? Ah, não, vou fazer um puxado, um beiral, protege a estrutura, você tem uma outra vida. Então essas coisas são conversadas, né? Então se há essas aberturas para poder conversar, é muito rico, porque você consegue ajudar. Agora, quando você está não sei se está te respondendo o que você perguntou, mas quando você está numa briga de concorrência, você segue o trâmite. Sim. Agora, quando você fecha a obra e você tem condição de conversar, aí você tem como fazer a diferença. Perfeito, até mesmo você falou entre os materiais, né, Silvio? Sim. Eu acho que é muito legal. Você é um cara que tem 40 anos aí de experiência, eu tenho 40 anos de vida. Deixa eu perguntar pra você, dentro dos materiais que você trabalha, entre o aço, a madeira e o concreto, entendo que cada um tem sua característica de desenvolvimento e de travabilidade. Qual é a maior dificuldade entre os três? No sentido assim, o que é mais difícil trabalhar com concreto, o que é mais difícil trabalhar com madeira, o que é mais difícil trabalhar com aço? Não a dificuldade, mas sim, quais são os pontos importantes que você deve tomar como premissa uma vez que você está trabalhando com um dos materiais? Concreto, assim, é importante o projeto ser feito com profissionais que estão acostumados a trabalhar conosco. Você tem a questão relacionada à deformação, módulo de deformação, uma série de coisas que você tem que olhar e tomar cuidado devido para isso, a estrutura, a forma e por aí vai. Patologias que podem criar, depende de como ele trabalha, você tem algumas maneiras de fazer uma alvenaria, tratamento de trinca, uma série de coisas que você consegue fazer no dia a dia. Na questão da madeira e do aço, também trabalham dessa maneira. E, como eu te falei, o dia a dia para nós, trabalhando tanto com aço e hoje com madeira, te mostra as patologias que podem ocorrer pela trabalhabilidade que o material pode ter. Então, deformação, uma série de coisas, você vai criar um monte de situações para tentar evitar aquele vício oculto que uma estrutura de madeira numa deformação ou uma estrutura metálica pode criar numa deformação
para que aí, sim, esteticamente, não mostre o que pode ocorrer. Porque cada uma deforma de uma maneira diferente. Então, você precisa tomar alguns cuidados, né? Você tem, às vezes, os arquitetos gostam de vãos enormes, precisa tomar cuidado, como é que ela sela, como é que ela trabalha, mistura de materiais, como é que se agrega a isso, até impermeabilização, como é que eu faço. Então, assim, tem uma série de cuidados, que aí de novo vou estar lá atrás, tem que trazer os profissionais juntos para a gente discorrer sobre isso, para fazer da melhor maneira possível. Sabe que você falou exatamente a função, para mim, no meu ver, dentro de uma estrutura da construtora. Porque assim, quando se faz uma interação entre os 3 materiais, igual a gente fez lá no Iporanga, né, que você tinha concreto, você tinha o aço e você tinha madeira. E é legal que lá você tem embaixo, você tem o concreto, que é o certo, você tem o metálico no meio, você tem a madeira, e os 3 trabalham na mesma estrutura. E é um elemento, médio porte com a assinatura da Bernardes, né? Então, assim, de forma geral, a visão externa a qual a construtora deve ter para os materiais, porque assim, eu posso fazer a minha estrutura de madeira e encaixar no metálico, o metálico para fazer a estrutura dele e encaixar no concreto, e tá tudo bem. Mas a construtora tem que ter a visão da travabilidade entre os 3 materiais, para o comportamento, até mesmo eventualmente do revestimento, ou até mesmo do N coisas diferentes que podem ter ali entre elas, até mesmo um caixilho, por exemplo, ele tem que ter uma travabilidade superior na madeira e diferente e inferior em termos de dilatação no aço, por exemplo, sabe? Isso é muito legal, né? E isso só, acredito eu, que é só a vivência que você consegue fazer num negócio desses, né? Como você falou, tem as transições de materiais, como é que você faz esse detalhe para aquela transição não aparecer. Então, isso é a riqueza que tem dentro da construção de alto padrão e, ao mesmo tempo, a integração entre os fornecedores para esse socorro. Vai ficar difícil. Silvio, uma coisa que eu até quero falar com você, cara, sobre clientes. Cara, eu vou falar pra você que nesse mercado foi legal, porque eu tive a oportunidade de conhecer várias pessoas, dentro de você é importante, mas várias pessoas do mercado e de outros mercados diferentes. Por exemplo, eu conheci já o Ale Costa, conheci o Sérgio Ramos. Então, você faz as casas desses caras, você senta na mesa com esses caras, né? E isso é legal, você pegar um pouco da cabeça de cada um, sabe? O que isso te trouxe em termos de informação, ou até mesmo quanto isso é importante, sabe? Que é legal você ter uma outra visão de outras pessoas no sentido de valor. Porque o que você entrega para eles é o valor, correto? Então, como é que foi isso? Como é que é legal? Quanto é importante isso para você? Eu acho, muito, como eu te falei, é muito gratificante você chegar a entregar o produto final e o cliente entender o que você está entregando para ele. Claro, atendendo a questão arquitetônica da coisa, atendendo aquilo que ele vê como é essencial para ele viver. E cada um tem um critério de ser. Tem gente que já está acostumada a fazer esse tipo de produto e tem gente que não. Então, assim, a pessoa que já está acostumada a trabalhar com isso é muito mais fácil, porque ele entende o valor do que está sendo gasto, do material que ele quer utilizar. Mas eles entendem mesmo? Quando você fala assim, isso daqui vai ser uma viga de madeira laminada colada, o cara sabe que é uma viga de madeira laminada colada? Você tem que explicar, e aí tem o trabalho junto com o arquiteto de explicar o conceito que ele está querendo implementar. E também tem a questão estética do que ele vai receber. Então depende, às vezes o cliente, quando é apresentado, a gente participando dessa apresentação para o cliente, às vezes o cliente quer mudar. Entende? Porque mas ele precisa mostrar. Então você já teve obra que você já viu que a gente faz às vezes o protótipo em tamanho natural. Para a pessoa entender o que ela vai ter. E às vezes você toma uma surpresa positiva, outras não gosta. Então isso tem que ter esse entendimento. Tem também a questão financeira da coisa. Às vezes já tive obras onde o arquiteto está acostumado a fazer um tipo de acabamento numa fachada e às vezes aquilo é muito caro para o budget que o cliente espera gastar. Então aí tem que ter a criatividade de ver o que pode agregar mudando o material para ter um custo um pouco menor, mas que atenda a qualificação arquitetônica do projeto. Isso são conversas que se vai ter durante o processo. A mesma coisa. Às vezes você tem um piso, que nem basaltina, caro pra dedéu. E às vezes você tem um basalto,
puta, maravilhoso, e o preço é muito mais barato. Só que aí precisa ter os bons parceiros, precisa buscar o produto, precisa apresentar isso para o cliente, para ter esse entendimento. E aí, claro, de novo, o cliente ele quer fazer aquilo que ele quer, ele precisa ver o que ele quer. Às vezes o cliente quer fazer uma casa só em concreto aparente, é uma busca. Às vezes não, a pessoa quer uma riqueza de madeira, de painéis, então uma outra. Então você começa a ter outras situações de custo, qualidade, aí você tem que fazer protótipo, ter o entendimento e por aí vai. Eu acho que é a melhor maneira do cliente entender o que ele vai ter de produto final. Mas para mim, Silvio, é exatamente isso que eu entendi que você ia responder. Para mim, Silvio, esse conceito arquitetônico é o que te traz, na verdade, o alto padrão. Sim. Para mim, na verdade, não é somente ser um engenheiro, entender de cronograma de obra, apresentar a obra, fazer a gestão de todo o negócio, mas também passar e entender o conceito arquitetônico ao qual está sendo proposto para que se possa propor soluções dentro da engenharia que se encaixe dentro dos valores financeiros e os valores arquitetônicos que estão lá. Então, para mim, esse é o diferencial. É o respeito que tem que ter pelo processo todo. Perfeito. A arquitetura veio primeiro do que a engenharia. A arquitetura está sendo e concebendo o conceito. E eu acho que o que é o grande dificuldade hoje dos engenheiros é entender a arquitetura e a arquitetura é entender a engenharia, sabe? Porque a gente tem que entender o conceito ao qual foi proposto pelo arquiteto e a diferença, por exemplo, do piso que você falou. Por que ele escolheu aquele piso? Não é simplesmente pelo preço. Não. Às vezes é pela cor, às vezes é pela textura, às vezes porque ele quis passar. E dentro daquele conceito que ele quis passar, propor uma solução a qual se agrega dentro da função a qual foi proposta. Cara, acho que isso é o mais difícil. E aí, se eu perguntar pra você, você estudou arquitetura pra isso ou não? Foi na marra? E olha, eu tenho um prazer muito grande em trabalhar com arquitetos. Eu não tenho essa máxima, né? Engenheiro tem essa, engenheiro tem sempre um quê. Não, eu acho ótimo a integração engenharia e arquitetura. Um enriquece o outro, a discussão é saudável, eu não vejo dessa maneira. Para mim, o bacana é você, por isso que tem que ter o respeito ao projeto que foi concebido, mas você pode integrar a esse produto final, engenharia, mas ter respeito no que ele está colocando. Cada arquiteto tem o seu conceito arquitetônico. Isso. Então acabou, se respeita. Eu gosto muito de felizmente ter uma gama grande de arquitetos aí especiais, então é muito bacana você ter essa integração, essa conversa, e é bacana que eles também respeitam o que você conversa. Isso é muito bom, não tem o que falar. Então não aprendi arquitetura, a gente vai somando junto com a arquitetura para fazer o produto final, isso é o mais importante. Cara, eu acho que isso é o que falta para, na verdade, o que traz o alto padrão, e o que traz, na verdade, nem é o alto padrão, eu acho que o que traz a obra final concluída com um respeito do que foi feito, tomando as decisões corretas, sabe? E assim, entendendo que você faz obras de grande porte de alto padrão, Silvio, uma pergunta que eu tenho para falar para você, que muitas vezes as pessoas acham que fazer uma obra de alto padrão custe o que custar, independente do como causar. Como a Laer leva em consideração a sustentabilidade para a Laer? Não, a gente tem feito algumas obras já com isso, né? Tem uma obra na Boa Vista que é toda rica com relação a isso. A questão mesmo já do canteiro, de obras, a maneira de fazer o canteiro, a maneira até de você respeitar o funcionário da obra, que a gente exerce, a maneira de fazer o descarte, a maneira de utilizar o material. Então isso já está sendo colocado. Ainda não é barato aqui no Brasil isso, você fazer uso de material ecologicamente correto, a maneira de utilizar. Mas a gente tem tentado sim fazer nas obras. Até o descarte, a gente vai nas obras, você tem 3 tipos de lixeira, a maneira de colocar, de você... material que é o entulho que sai da obra também para os lugares oficiais, mesmo obras fora de São Paulo, a gente tem muita área de APP, de proteção ambiental, a gente tenta trabalhar sempre unidos nisso, a preocupação muito grande para fazer esse atendimento. Então assim, existe um caminho ainda que estamos iniciando, estamos buscando, mas já está sendo feito na Laer. Tá sendo feito. E uma pergunta que tem para fazer sobre madeira laminada colada, Silvio. Cara, eu te conheço há 10 anos,
10 anos, acho que uma das primeiras obras que eu fiz foi com você, e eu lembro que era picadinho. Hoje, cara, tem-se um entendimento muito maior do material, e entendo que vocês têm feito, até mesmo a obra que a gente fez lá no Rio de Janeiro, foi com a RJ, né? Puta, uma obra fantástica ali, né? E tem sido cada vez mais solicitado. Como você tem visto o uso da madeira em si nas obras que você tem feito, cara? Não, Vai falar que é comum também, porque não é. Não é. São projetos diferenciados, entendeu? A madeira, ela te permite vencer grandes vãos, você tem uma situação de curva, que eu vi lá na Reúde, vigas curvas, uma série de coisas. Eu acho que ela agrega muito na arquitetura, entendeu? O custo dela é tão caro quanto uma metálica, ou às vezes mais, mas ela agrega nessa situação arquitetônica. Então a gente fez também, a gente teve um projeto na Boa Vista, que é a Casa Pipa, que a gente fez uma casa Foi fantástico aquele projeto. Então, toda seca. Hoje a gente está fazendo, no Guarujá nós vamos começar uma casa também do Bernardes, todinha em madeira, todinha, né? Só as fundações que vão fazer sapatas, o resto é tudo madeira. Então, assim, eu acho que ela viabiliza uma construção seca, se ela bem estudada, rápida, com qualidade, tá? Hoje, o que você faz, toda a parte de madeira, mas você tem todo o fechamento, hoje você tem um wood frame que você pode trabalhar bem, já fiz uma no Guarujá também, tudo em wood frame, fechamentos também, em São Paulo estamos fazendo muita casa hoje, com fechamento com steel frame, com gipso, com gesso, né? Com drywall, coisa que a gente não fazia, porque hoje você tem técnica, você tem projeto, você tem qualificação para poder executar. E a madeira também, ela está aqui, pô, você está fazendo prédio hoje em madeira, gente, sabe? Estruturas de madeira, estruturas grandes, você vence grandes vãos, e não tem almas muito grandes, as vigas, então isso é muito legal, porque te dá uma condição de uma criatividade muito grande, executiva, né, e uma obra limpa. Então isso é muito bacana, te dá rapidez no processo, trabalhando o projeto com antecedência, você podendo produzir, pô, é muito rápido. Então isso para mim é muito legal. Então madeira hoje, assim como a metálica também hoje tem ainda muita obra de metálica, e concreto também, que faz parte de tudo isso, mas eles se somam. Exatamente. Eles se somam. Exatamente. Então você começa a ver, mas eu vejo uma agilidade muito grande de trabalhar hoje com madeira, e fica uma obra bonita, gente. Tem obras maravilhosas de madeira. Eu acho que tem crescido cada vez mais, né, a aceitação de todo o elemento, mas um ponto que você falou exatamente é o projeto. Tem que ser bem discutido, acho que ter uma boa engenharia por trás e uma boa construtora por trás para realmente detalhar todos os pontos, principalmente, acho que é importante. E uma das coisas que eles falam bastante pra gente, que isso tem sido cada vez uma tendência por causa da falta de mão de obra que tem acontecido cada vez mais. Como vocês têm lidado com isso, senhor? E realmente isso está sendo um problema? Tá. Hoje, tudo que envolve mão de obra, e é o grosso, é complicado. Hoje tem uma falta de profissionais no mercado, você vê isso na parte civil, né? Então a gente tem tentado, para não também pegar, por exemplo, um empreiteiro de civil, tudo fazer com o mesmo empreiteiro é complicado, então nós estamos, por exemplo, no interior, a gente tem trabalhado com algumas empresas do interior, no Guarujá também, em São Paulo também, então a gente tenta dar uma dividida nisso e a gente tem tido alguns sucessos, né? Tem algum empreiteiro civil de mais longa data, que a gente usa um pouco mais. Às vezes ele tem condição de fazer obra na praia ou no interior, a gente usa, mas a gente está tentando desenvolver, porque hoje o que custa caro é a logística da coisa. Então você tem que pegar uma obra em Trancoso, por exemplo. É difícil, você tem que levar empresas daqui. Custa caro esse tipo de coisa. Se você conseguir desenvolver lá, seria ótimo. A gente tem obras em Paraty, tem gente de lá, a mão de obra civil. Outras empresas não, como de madeira como vocês, não. Metálica não. A gente também usa as empresas de São Paulo para atender em outros lugares, mas você tem o custo de logística. Instalações. Então, hoje, todo mundo que depende de mão de obra,
a gente tem que fazer um desenvolvimento, aí vai a parceria, aí vai o desenvolvimento com o fornecedor, tem fornecedores que você começa a desenvolver para um tipo de produto, né? Vamos lá, mão de obra civil, eu tenho apartamentos, então eu tenho mão de obra específica, não é que aquele que faz tudo também faz apartamento, mas talvez é melhor você usar esse fornecedor, esse empreiteiro em obras maiores do que em obras menores. E assim vai, hidráulica, elétrica, a mesma coisa. Então, o mercado tem muito parceiro, mas outra coisa, a gente também pega os parceiros, ou os futuros parceiros, e também vê se eles têm condição de atendimento para a gente. A gente vai ver obras das empresas, também o mercado dá de informação, para a gente ver o dia a dia se vai atender aquilo que a gente tem como valor para fazer a obra. Mas está difícil. Mas se você acha que realmente esse é o caminho para a industrialização, a qual a gente vai ter que ter? Sim, construção seca, sim. Um outro produto que a gente está fazendo, falar de Guarujá, a gente está fazendo estrutura metálica e fechamos todinho em drywall, toda. Foi muito rápida, muito limpa. Nós estamos fazendo um apartamento aqui em São Paulo, já a concepção da construtora foi em construção seca, estamos fazendo tudo em seco. Então, se você entrar na obra é muito rápido, muito limpo. Aí que tá, aí você começa a ter os outros players, tem que começar também a cuidar da técnica para poder trabalhar nessas situações. Então você tem um cara do mármore, você tem hoje, por exemplo, hoje estava comentando mesmo, há uns 30 anos atrás tinha uma construtora chamada Sequência. Fazia tudo steel frame, tudo. Tinha basement, tudo steel frame. E eu fui ver essa obra. E eu vi PEX, né? Tubulação toda em PEX. Isso há 30 anos atrás, 25 anos atrás. Eu falei, gente, como é que você treinou teu pessoal, mandando para os Estados Unidos, treino, né? Isso nós estamos fazendo agora aqui. Entendeu? Então, assim, precisa ter técnica. Claro, a hora que você industrializar a construção, vai ajudar muito, mas precisa ter técnica confiável para isso. É a mesma coisa. Todo respeito às empresas de gesso, não são todas que fazem um projeto, vê a solicitação que a residência está pedindo. Às vezes, você vai colocar um armário num drywall pesado, ele aguenta. E por aí vai. Então, você precisa ter esse desenvolvimento de projeto, de confiabilidade de projeto, para integrar com a arquitetura para você ter esse produto final. Então, assim, e eu sou do time do tijolinho, né? Eu sei que você é, porque eu tenho uma pergunta boa pra você aqui, cara. Sou do time do tijolinho. Eu sei que você é. Mas quando você começa a conversar com os players, você começa a ver a técnica que ele está colocando, a tecnologia de uso de material, como você vai atender aquele produto, como eu falei, do armário, ou às vezes de uma porta, uma maneira... às vezes o cliente quer um safety room, como é que eu faço isso, entendeu? Então, aí vai da conversa do dia a dia, e você, a partir do momento que você vai tendo confiabilidade de usar o material, você começa a usar mais. E aí traz o quê? Te traz qualidade, te traz rapidez. Padronização, obra organizada, obra rápida. É prazeroso ver isso. Mas daí, Silvio, aí eu pergunto pra você, quanto custa mais uma obra industrializada? Então, é que tá. Pro cara ter essa produção em escala, e trazer custo-benefício, precisa desenvolver bastante. Assim, é a mesma coisa. Se eu desenvolvo, vou falar do drywall de novo. Desenvolver o drywall, funciona, eu tenho escala dentro da minha obra, dentro da minha empresa. E eu consigo, através das obras, colocar mais, a gente consegue negociar uma viabilidade econômica. Vou fazer estruturas de madeira. Eu quero fazer um produto com a Rewood de... vou lá, olha, tem aqui um condomínio pra você fazer. Vou trabalhar em escala. Então, assim... Mas você acha que só com grande escala você vai conseguir um preço melhor? Você acha que nas obras a qual a gente faz o sapatinho por sapatinho, você acha que a obra industrializada, mesmo sendo mais rápida, mais limpa, com menos caçamba, ainda é mais cara do que a obra? Pouco, dependendo do que é um pouco, sim. E você, na hora que vai, por exemplo, vou voltar do gesso, na hora da briga com o fornecedor, eu tinha um custo. Você teve uma briga com gesso aqui, faz pouco tempo, hein? Então, mas assim, você tem um custo para fazer um tradicional. A base que eu tenho
É o tradicional. Perfeito. Se a empresa chega no custo em menos tempo, eu prefiro fazer hoje prefiro fazer com gesso. Eu evito trabalhos. O gesso está pronto para pintura. Eu com tijolo tenho que rebocar, tenho que fazer faixa, tenho que fazer uma série de coisas. Se eu tenho, ou como eu fiz de madeira também, tudo em wood frame, também foi a mesma história. Como é que você faz a impermeabilização? Você tem maneiras de fazer. Tá? Então, chamar um consultor de impermeabilização ou empresas qualificadas, você resolve a questão da impermeabilização na madeira, no gesso. Então, isso já foi, nós já fizemos e já foi comprovado que funciona. Entende? Então, assim, a maneira que eu vejo hoje de você baratear é em escala. A partir do momento que tiverem mais pessoas usando, aí a tendência é ir caindo, porque você consegue, a tua produção fica mais fácil, você consegue colocar mais situações, você consegue ter melhor negociação para ter a madeira e vai para poder produzir o que você faz de bom. Eu sei que está entrando gente na tua área aí pesada também de execução. Isso acho que ajuda também por um lado. Com certeza, quanto mais gente fazer, mais gente falar a mesma língua com a mesma qualidade, mantendo realmente o nome da madeira, eu acho que é mais importante. As coisas hoje estão caminhando para isso, porque vai ter falta de mão de obra. Então, se não qualificar isso, vai ficar difícil. Então, precisa ter isso tratado de uma maneira muito séria. Uma coisa que eu sempre tive na minha cabeça, eu sei que eu tenho que terminar aqui, que já vieram falar pra mim, mas eu tenho mais umas perguntas. Mas assim, quando você termina uma obra, entendendo que cada obra é uma diferente da outra e aqueles detalhes são resolvidos através da experiência, somente da estrutura e tudo mais, vocês têm, por exemplo, e compartilham esses detalhes entre a Laer para que todo mundo possa... Isso é muito legal, cara, essa experiência. Quando o profissional entra, nós temos um caderno executivo de várias etapas da obra, tá? E aí, claro, tem situações que às vezes não estão no caderno, mas estão na vivência. Então a gente troca muito, estou te falando, tem um pré-obra que discute projeto, e geralmente a gente gosta que o pré-obra já seja acompanhado com o gerente ou com o coordenador daquela obra. E a gente troca informação. Aí nós temos reuniões de coordenação, nós temos a reunião de procedimentos. Então a gente troca isso para usar isso como uma bibliografia de uso. Entende? Então às vezes as pessoas entram na obra e não vivenciou aquilo, mas ele tem informação técnica para isso. Nós temos isso. Isso é muito legal. E a gente vai atualizando sempre, porque toda hora muda isso, né? Então a gente vai armazenando. E o mais legal é que a gente treina também os mestres. Quinzenalmente tem uma reunião de mestria, onde é passado isso, onde eles visitam as obras. Não ficam só na obra deles. Eles vão ver as outras obras onde também mostram a tecnologia que foi utilizada, ou nos processos da engenharia é mostrado que nem parede de diafragma, não é todo mundo que sabe fazer, ou viu. Eu já fiz algumas. Então nós tivemos a questão de um mês atrás, como é que faz parede de diafragma? Para toda a equipe de engenharia. Isso é muito legal. Entende? E assim vai. Tem outras situações que também tem. Né? Então a gente faz essa introdução, essas maneiras de executar, tem um caderno, tem os treinamentos, a gente acha legal os engenheiros também fazerem um networking nas obras, ver o que está rolando, sempre tem E a gente tem nas reuniões de engenharia, no final, mostram-se os erros, é feita semanalmente isso também, mostra-se os erros de obra, novidades, então a garotada traz umas coisas que no mercado não tem, mas tem umas coisas que você olha assim, nossa, isso vai funcionar legal, né? Então assim, é bacana. Legal, é bacana. Fantástico. Tem então, são esses tipos de conduta dentro da consultora que tem que ser muito legais. São esses desenvolvimentos. Cara, fantástico. Minha última pergunta, tá, Silvio? Aí eu prometo que eu paro de perguntar. Não, sem problema. Silvio Simões, o que é construir pra você, cara? Nossa, é uma somatória. Como eu te falei, o mais importante para mim é sempre trabalhar em time. Onde eu vou chegar com isso? Você vê etapa por etapa de uma obra, você construindo aquilo, e aquilo ganhando tamanho, ganhando existência,
você vendo tudo aquilo e chega no produto final. E é um prazer muito grande você saber que você participou de todo o processo, você atendeu uma expectativa do arquiteto, uma expectativa do cliente, e a gente viu que a construtora entregou aquilo que a gente estava querendo, com os valores que a gente quer. Então, para mim, construir essa somatória e chegar no final e você ver o cliente vir te abraçar, o arquiteto te recomendar para um futuro e ver o parceiro, o fornecedor te indicando também para futuras obras, onde vê uma dificuldade, que a gente pode saber que a Laer pode estar lá ou a minha equipe está lá para poder contribuir com isso e chegar no produto final. Isso para mim eu construí. Cara, Silvio, queria agradecer muito pelo seu tempo, e não somente pelo seu tempo, mas também por fazer parte da minha história, sabe? Ser quem eu sou, tipo, ter a referência qual eu tenho, cara, e agradecer pela experiência que você passou aqui pra gente mesmo, cara. Obrigado mesmo. Eu agradeço muito, é um prazer poder compartilhar com você uma conversa, um bate-papo, mas mostrar o quão importante é a engenharia dentro do processo. E quão importante é uma construtora com uma boa cultura e um bom alinhamento. Estamos aí para isso. Obrigado, Silvio. Obrigado a você. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, dá um joinha aí, faz um comentário. Valeu, até a próxima.